Olá, meus amados, tudo bem? Aqui estamos de novo, então, em mais um vídeo do nosso discipulado online. Esse discipulado nós estamos já fazendo há alguns meses, já estudando a Palavra de Deus, aprendendo com o Senhor. Porém, esses último mês e pouco aí, nós já estamos estudando o livro de Tiago. Nós já estamos no capítulo 2 e grandes coisas já aprendemos com o Senhor através deste livro maravilhoso, que nos ajuda muito a amadurecer na nossa fé. Eu espero que você esteja aí fielmente comigo, a cada estudo, a cada semana, aprendendo de Deus. Amém? Assim como eu também tenho aprendido. Quero que você abra de imediato sua Bíblia no livro de Tiago, né, como nós estamos estudando, capítulo 2, tá? Hoje nós vamos ler o versículo 14 em diante e nós vamos aprender um pouco mais com o Senhor. Amém, queridos? Não esqueça o seu caderno, sua caneta em mãos para você anotar qualquer coisa que achar importante. Não esqueça de curtir, compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas, de convidar outros a estarem assistindo também, enviar aí esse vídeo para quem você quiser, para que mais pessoas estejam aprendendo de Deus junto com você e crescendo no Senhor. Então, Tiago, capítulo 2, versículo 14, diz assim: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-te que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Versículo 24. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Vamos ver o que a gente consegue aprender então com esse texto tão longo, porém tão importante, tão necessário, tão relevante para nossas vidas. Mais uma vez eu peço perdão por essa cachorrada da minha rua que gosta de incomodar bem nos momentos em que eu estou gravando esses vídeos para abençoar você. Olha só que incomodação, né? Mas vamos lá, vamos para o que importa, estudando a palavra. O que nós vemos aqui, este texto é muito claro e ele vai totalmente em confronto à ideia de que podemos ser cristãos conformados ou acomodados, membros permanentes de banco ou cadeiras cativas. Definitivamente, essa não pode ser a realidade de alguém que entendeu o Evangelho e possui uma fé genuína em Cristo. Não tem como você realmente ter uma fé genuína em Deus, em Jesus Cristo, você crer no Senhor, você ser salvo em Jesus Cristo e achar que você pode viver tranquilo, acomodado, numa situação tranquila, sentadinho no banco, onde você apenas aprende, apenas vai lá num culto, no outro, quando você achar por bem e ponto final. Você simplesmente não falta cultos. Não é isso. Quando encontramos com Jesus, não tem como ficarmos neste lugar. Não tem como ser acomodado, sendo que eu realmente tive um encontro com Jesus Cristo. Não tem como. Amém? Definitivamente esqueça isso. Se a pessoa está acomodada na fé, está acomodada nos cultos, apenas sentado, ouvindo, aprendendo alguma coisa ou outra, porém não faz nada, não se envolve com nada, não entra em nenhum ministério, não procura aprender mais sobre outras oportunidades de servir, esta pessoa ainda não teve um real encontro com a fé genuína em Jesus Cristo. E por quê? Porque crer em Jesus, queridos, levará você a crer e obedecer a palavra de Deus. E isso transformará você a cada dia mais. Quanto mais eu creio, quanto mais eu me rendo a Jesus, mais pela palavra eu sou transformado. E ela vai me levar também a entender a necessidade de obedecer. E a palavra me ensina o quanto eu devo me envolver com boas obras, o quanto eu devo me envolver com o fazer algo por alguém, com o abençoar alguém, com o investir, o servir a outras pessoas. Porque Jesus foi assim. Jesus, em todo o tempo que ele esteve aqui na terra, ele serviu as pessoas, dando um exemplo para nós, igreja do Senhor, como deveríamos nos mover. Então, não tem como eu permanecer nesse lugar de comodismo diante de Deus, diante do Senhor, após ter um encontro com Jesus, com uma fé verdadeira.
Amém, queridos? Sua transformação, a nossa transformação, que nos levará então a esse lugar, ela resultará mesmo que involuntariamente a começar a se envolver em boas obras. E mesmo que involuntário, sem perceber, o fato de você estar sendo transformado por Jesus vai te levar de uma forma ou de outra, em um momento ou outro, a estar servindo de alguma maneira na igreja. Você vai começar a sentir um desejo de suprir uma necessidade de alguém, de orar por alguém, de entrar no ministério de louvor, no ministério de dança, de algum ministério que exista, para poder servir, para poder abençoar as pessoas, para poder de alguma forma representar Jesus para outros conhecê-lo. Então isso acontece involuntariamente mediante a obra transformadora de Jesus em nós. Por isso que quanto mais eu fico acomodado, menos Jesus há em mim, ou menos liberdade eu dou para Jesus transformar a minha vida, ou menos preocupado estou em me tornar parecido com Jesus. Você entende isso? Importa então compreender que boas obras, queridos, não são ferramentas de salvação pessoal, mas ferramentas usadas por alguém que já foi salvo e que agora quer alcançar a outros. Amém? Aquilo que eu faço em favor das pessoas não é uma ferramenta de salvação minha própria, para a minha vida, para o meu viver, não, mas ela é um instrumento, uma ferramenta nas mãos de Deus para que outras pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Por isso, quanto mais Jesus em mim, mais amor eu tenho pelas almas. E quanto mais amor pelas almas, mais preocupação em salvá-las eu terei. E por maior essa preocupação, mais eu irei me envolver com o máximo possível de oportunidades para levar o Evangelho, para levar a salvação a essas pessoas. Então, boas obras são evidências ou resultado de alguém que já foi salvo, no contexto em que estamos estudando agora. Amém? Boas obras é uma evidência de alguém que já foi salvo. Então, eu não faço boas obras para ser salvo, eu faço porque eu sou salvo. Amém, queridos? Então, é um resultado de uma pessoa que é verdadeiramente, genuinamente rendida a Jesus Cristo. Ela passa a fazer boas obras. Claro que existem pessoas que vivem pela crença de que fazendo boas obras serão recompensadas. Isso é um fato, pois Deus sempre honrará a lei da semeadura que Ele mesmo instituiu, porém elas não garantem a salvação a ninguém. Deus instituiu a lei da semeadura. Tudo, qualquer coisa, boa ou ruim, que eu semear, eu vou colher. Então tem pessoas que, por tanto serem generosas, elas acabam sendo abençoadas e talvez confundindo essa bênção com aprovação ou salvação de Jesus. Porém não, a salvação é pela fé em Jesus Cristo e ponto final. Não tem como ser salvo a não ser por isso. Então não adianta eu ter ou achar que tem um espírito evoluído, uma boa alma, né? Ou então achar que as minhas boas obras vão me levar a Deus. Não, elas não levam, só Jesus leva. Porém elas são resultado de alguém que já está caminhando com Jesus ou para Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, eu não faço obras para ser salvo, eu não faço obras para ser aprovado por Deus. Não, eu faço porque eu já sou salvo. É um resultado da minha salvação em Deus. E caso você tenha feito coisas boas para as pessoas, tenha sido abençoado, simplesmente, quer dizer, porque tudo que você semeia, você colhe. Mas boas obras e salvação não estão conectadas de forma que eu preciso fazer boas obras para ser salvo. Não, mas você faz boas obras porque é salvo. Entenda isso, grave isso no seu coração, amém? Para que você entenda a diferença de uma coisa e outra. Então, esqueça esse negócio de fazer boas obras para ser recompensado. A recompensa é a eternidade com Jesus Cristo. Faça boas obras porque você já tem uma herança eterna. Então você quer compartilhar essa herança com outras pessoas. Então, para que fique bem claro, queridos, o que este texto nos ensina. Só ter fé em Jesus Cristo ou no que Ele pode fazer é inútil. Vou ler de novo. Só ter fé em Jesus Cristo ou no que Ele pode fazer é inútil, pois até o diabo crê nisso, como nós vemos no texto. Porém, a verdadeira fé resulta em boas obras. Ninguém que se rende de fato a Cristo permanece o mesmo, e isto sempre acabará em pensar menos em si e mais nos outros. Entende isso? Se eu não tiver obras, né, se a minha fé, se eu só tiver obras, a minha fé será inútil. Crer em Deus será inútil se eu só viver por obras. Porque tem muitas pessoas que são assim, elas abençoam um monte de gente e falam bem de Deus. Até acredito que Deus existe, mas só as obras, sem a fé,
genuína em Jesus, sem estar rendido a Cristo Jesus, ela é inútil. Entende isso? Então, e também só crer em Jesus, no que Ele pode fazer, também é inútil. Não basta você ir em todos os cultos, você em todas as reuniões, toda a oportunidade de estar na igreja, você aproveita. Amém, bênção, glória a Deus pela tua vida. Mas se você só ter fé em Jesus, mas também não fazer boas obras, essa fé é inútil. Porque até o diabo crê que Deus existe, até o diabo crê que Deus é real. Só que mais, o diabo, além de crer, ele treme diante de Deus. E nós, às vezes, não. Apenas cremos, mas não tememos o poder de Deus, a grandeza de Deus e a santidade de Deus. Então entenda isso, queridos. Só fazer obras e não crer em Jesus é tão inútil quanto eu crer em Jesus e não fazer obras. Então, mas ao mesmo tempo, ninguém que se rende realmente a Jesus Cristo permanece o mesmo. Nós sempre somos transformados, moldados pelo caráter de Jesus conforme nos rendemos a Ele. E o resultado dessa transformação, acima de tudo, vai nos fazer pensar menos em nós e mais nas pessoas, porque assim é o coração de Jesus. E quanto mais esse coração existir em nós, menos em mim mesmo eu penso e mais nas outras pessoas eu vou estar pensando, eu vou estar me envolvendo em abençoar, em ajudar, em edificar, em dividir, compartilhar alguma coisa com essas pessoas. Mas também precisamos dar atenção, queridos, especial ao último versículo que diz: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Olha isso. Isso deixa bem claro a ligação vital que existe entre alguém que foi de fato salvo em Jesus e as obras. Ser crente e não ter obras é o mesmo que ser um morto ambulante. Ser crente e não ter obras é o mesmo que ser um zumbi nessa terra, né? Quando você tem fé em Jesus, porém não tem obras, é como se você estivesse morto. É forte isso, mas o texto está dizendo, como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras está morta. Sua fé sem obras está morta, porque você crê num Deus poderoso, mas não crê no que Ele pode fazer em favor das pessoas, ou no que Ele ensinou que deveria ser feito em favor das pessoas. Quando você não pratica o que Jesus ensinou em atos de bênção para outras pessoas, você está, na verdade, colocando a sua fé em Jesus fora. Entenda isso. De tudo que nós vemos, estudamos, ouvimos hoje, o mais importa é você entender que eu não faço obras para ser salvo, faço porque eu sou salvo. E eu preciso entender que o resultado de ser genuinamente rendido a Jesus são obras. Amém? Então, não tem como eu viver uma vida cômoda, sentado num banquinho na igreja, sempre por anos, sem fazer nada por ninguém, sem me envolver em ministério algum, sem procurar descobrir qual é o meu propósito em Deus e pensar que sou salvo. Não, cuidado. Porque quanto mais rendido a Jesus, mais atuante eu vou estar dentro do reino dele. Amém, queridos? Espero que você tenha entendido, ficado claro, aquilo que o texto quis nos ensinar nessa noite. Ou nesse dia, não sei quando é que você está assistindo esse vídeo. Vamos orar? Pai, te louvo, te glorifico, Senhor, com todo o meu coração, por mais esse estudo, por mais esse entendimento, essa compreensão tão clara do Teu Evangelho. Pai, obrigado realmente por nos deixar essas cartas maravilhosas que nos ensinam a ser moldados ainda mais pelo Teu Espírito e a nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. Obrigado por cada vida que o Senhor colocou diante dessa tela para estar assistindo esse vídeo, que será edificada, que será abençoada de alguma maneira por esses estudos. Pai, que mais pessoas possam vir e que todos sejam abençoados, edificados, amadurecidos no Senhor, em nome de Jesus, tornando filhos cada vez melhor para Ti, meu Pai, o nosso Senhor, o nosso glorioso Deus. Eu abençoo essas vidas em todas as áreas, Pai, e que Teu nome seja engrandecido cada vez mais por meio desse discipulado, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Amém, queridos? Eu aguardo com todo o meu coração você no próximo estudo, que a gente vai continuar ainda. O livro de Tiago são 5 capítulos, nós estamos aí sendo 2, então tem bastante coisa ainda para a gente aprender. Não perca nenhum vídeo, se você perdeu, volte lá, assista todos os vídeos para que você esteja aí certinho comigo, ligadão nesse discipulado, aprendendo, amadurecendo junto. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e um grande abraço.